Fala, meu amigo do YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Hoje nós vamos estudar aqui o Salmo 23, falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E desde já quero agradecer a tua presença, dizer que é um prazer tê-lo aqui nesse estudo. O Salmo 23, amado, o Salmo de Davi, vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amados, o Salmo 23, como eu acabei de dizer aqui, foi o salmo que foi escrito pelo rei Davi. Para que você entenda o Salmo 23, você tem que analisar a vida do rei Davi antes dele se tornar rei. E ele era aquele que cuidava das ovelhas do pai. Ele, como cuidador das ovelhas do pai, ele tinha toda a experiência de como cuidar, de como proteger, de levar as ovelhas para águas limpas, águas tranquilas para que ela tomasse. E ele conduzia as ovelhas para uns pastos verdejantes. E a Bíblia vai nos relatar, amado, que uma certa vez, um leão atacou as ovelhas, ele matou o leão. A outra vez também um urso atacou a ovelha e ele matou esse urso que atacou as ovelhas do pai dele. Agora olha só que interessante. Ele tem toda a experiência de pastor. Ele teve todo o dia a dia dele era pastor, era cuidando de ovelha. Então, quando chega uma fase da vida dele, um rei chamado Saul, só dando um pausa aqui, abrindo um parênteses para falar um pouquinho do rei chamado Saul. Saul foi rejeitado por não querer cumprir a vontade do Senhor. E o que aconteceu? E o rei Saul foi rejeitado, então o profeta Samuel foi usado por Deus para falar, Deus falou com o profeta, eu escolhi alguém que vai substituir Saul, eu escolhi um novo rei, porque o povo tinha escolhido Saul pela aparência dele, mas Deus escolhe pelo coração. Você, amado, que está ouvindo essa mensagem, você é um escolhido porque Deus conhece o seu coração e Deus ama você. E Deus se importa com você. Por isso ele escolheu você assim como ele escolheu o rei Davi. A glória, a misericórdia de Deus está estendido para todos aqueles que reconhecem o senhorio dele. Mas, amado, dando continuidade aqui no nosso estudo, então o rei Davi era um pastor de ovelha. Só que quando ele é consagrado, ele começa a ser perseguido. Então ele é perseguido, Saul tenta matá-lo. Só que ele não assumiu como rei imediatamente. Foram vários anos para que ele pudesse assumir como rei, apesar de já ter sido ungido muito tempo pelo profeta Samuel. Só que o que acontece, meu amigo? Pensa aqui comigo, meu irmão, meu amigo e irmão em Cristo Jesus, que está ouvindo essa palavra, explicando o Salmo 23. Então, no decorrer da vida do rei Davi, ele percebeu que, assim como ele cuidava de ovelha, Deus é o Todo-Poderoso e sempre cuidou deles em todas as etapas da vida dele, o protegendo, o alimentando, sustentando, livrando ele da perseguição. Então ele vai e escreve esse salmo, porque ele tem uma experiência tremenda com o Senhor, de poder vivenciar o cuidado de Deus na vida dele. Talvez, amado, você que esteja me ouvindo, esteja passando por uma situação
aonde você possa estar se sentindo sozinho. Mas eu tenho uma excelente notícia para você. Se você dobrar o seu joelho na tua casa, aleluia, como o Senhor Jesus de Nazaré nos ensinou, aleluia, e você humildemente chegar na presença de Deus, meu amado ouvinte, e dizer para Deus: Deus, seja o meu pastor. Eu não aguento mais, meu Senhor, porque até agora eu tentei viver por mim mesmo. Eu tentei o sucesso pela minha própria força. Eu tentei lutar, eu me esforcei, mas eu não aguento mais. E se você se render a esse Deus maravilhoso, assim como o rei Davi se rendeu, e o rei Davi desfrutou, e o rei Davi vivenciou, o rei Davi foi honrado por Deus, e até hoje nós falamos sobre a vida dele, da mesma forma, amado. Se você se render a esse Deus maravilhoso, e se você falar: Senhor, em nome de Jesus, o teu filho amado, seja o meu pastor. Aí, amado, ainda que você esteja vivendo uma situação difícil, que aos seus olhos você fala assim: não tem como eu sair dessa situação, ainda que esteja sendo até um pouco demorado, talvez, para você viver aquilo que você tanto almeja viver, mas eu quero dizer para você, amado, aguente o processo, porque dentro do processo Deus pode conduzir você a pastos verdejantes. Esses pastos verdejantes aqui, amado, pode representar várias coisas. Pode representar aqui uma cura da alma, porque você não aguenta mais tanta dor dentro de você. Às vezes você só sorri na frente das pessoas, mas você internamente, só você e Deus sabe como você está. Mas eu quero te dizer uma coisa, que assim como Deus me curou, assim como Deus me libertou de vários tipos de enfermidade, assim como Deus tem sempre cuidado de mim, você vai começar a ver o cuidado de Deus na sua vida. Agora, faça o que o Senhor Jesus disse. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nesse Senhor maravilhoso. E você vai poder dizer o que o rei Davi disse. Eu imagino o rei Davi conversando com as pessoas mais achegado a ele. E as pessoas perguntando: mas o rei Davi, como que era a sua vida? E o rei Davi explicando: olha, eu era apenas um pastor de ovelhas. Eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai. Até que um dia eu cheguei em casa do trabalho, tinha um profeta lá falando com meus pais, com meus irmãos, e ele disse para o meu pai: ó, esse aí é o escolhido. E ele me ungiu. Ele me ungiu, o rei. E eu vi as coisas de Deus começar a acontecer na minha vida. Eu fui perseguido, Eu fui perseguido por aqueles até que eu ajudei. Mas eu vi o cuidado de Deus na minha vida. Eu passei luta, mas eu vi o cuidado de Deus na minha vida. E Deus sempre me dava uma coisa que as pessoas nunca vão encontrar neste mundo. Deus sempre me conduziu a águas de descanso. Ele sempre refrigera a minha alma. Ainda que pareça tudo complicado, ainda que pareça tudo difícil, mas o Senhor sempre me dá algo dentro de mim, uma paz maravilhosa, um entendimento das coisas que sempre me fez superar todas as dificuldades. E Ele sempre falou para eu seguir um caminho de justiça, buscar ouvir a mensagem dEle, a palavra dEle. E se você, amado, analisar que quando a gente busca um caminho de justiça, o maior beneficiado somos nós. E qual é a justiça? A justiça, aleluia, é que Jesus de Nazaré veio a este mundo. E Jesus de Nazaré morreu por mim e por você. Jesus de Nazaré morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. E através da justiça do Cristo vivo,
aleluia, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, nós hoje podemos desfrutar dessa paz que Deus conquistou por nós. Aleluia. Você pode desfrutar, aleluia, dessa bênção que, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque tu, o Senhor Deus, está conosco. Então, amado, eu quero que você entenda que você é amado, você é querido. Eu vou ler aqui o Salmo 23 mais uma vez, para que você entenda a bênção que foi estendida para você. O Senhor já conquistou essa bênção para você. Mais uma vez, vamos ler aqui, amado. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. E nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O rei Davi, amado, ele tinha uma grande alegria em fazer as coisas de Deus e em estar na casa de Deus. Mas olha só que o rei Davi, apesar de ele ter desfrutado de todas as riquezas, todas as maravilhas, ele entendia a importância de estar na casa de Deus. Ele entendia a importância de se envolver com a obra de Deus. Amado, e Deus é tão bom, Deus é tão simples. E Deus estende essas maravilhas para nós até hoje. Quando você está na casa do Senhor, que você tem um privilégio de levar um copo d'água no nome do Senhor, aleluia, isso é uma bênção muito grande. Quando você tem uma oportunidade de varrer a igreja para o Senhor, isso é uma oportunidade, isso é uma maravilha muito grande. O rei Davi era riquíssimo. Tinha tudo, poderia desfrutar de tudo aquilo que ele quisesse, de todos os prazeres que o dinheiro, a riqueza dele era capaz de proporcioná-lo. Só que ele nunca esqueceu do Deus que, quando ele estava lá, cuidando das ovelhas, sem ser reconhecido, sem ser valorizado, totalmente lá, esquecido, Deus olhou para ele. Porque é importante, amado, todo mundo, aleluia, é importante você nunca esquecer de onde Deus tirou você. É importante você nunca esquecer o que Deus fez por você. Então, amado ouvinte, eu quero falar isso para você. Você vai ver sim o milagre de Deus. Você vai poder abrir a Bíblia, aleluia, e você vai poder declarar isso aqui, que o Senhor é o meu pastor. E nada te faltará, amado. Eu sei que às vezes você pode estar vivendo uma fase que você não gostaria de viver, mas acredite no Senhor. Deus vai pelejar a seu favor. E você vai poder declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amado ouvinte, eu quero te agradecer, você que ficou até este momento aqui, ouvindo aqui comigo a explicação do Salmo, por que o rei Davi escreveu esse Salmo, porque ele lembrou de como que ele cuidava das ovelhas, ele viu que o mesmo carinho que ele tinha pelas ovelhas, Deus cuidou sempre dele da mesma forma, nunca deixou faltar nada. Sempre o protegeu, sempre o guardou. E o Salmo, na verdade, são cânticos. E ele começa a cultuar o Senhor através desse cântico aqui, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma,
Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então quero terminar aqui dizendo para você, amado ouvinte, que a bondade e a misericórdia de Deus a busque como sendo o maior tesouro para a sua vida, porque a melhor coisa que tem, amado, é nós podermos desfrutar da bondade e da misericórdia de Deus. Fica na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aqui é o estudo do Salmo 23.